Voltamos dentro dessa casa maravilhosa que vocês já conheceram, já sabem, né, o propósito dela. E dentro das pessoas que trabalham aqui, eu estou com a Silmara Peck, que é uma terapeuta xamânica. Bem-vinda ao nosso programa. E eu gostaria que você explicasse o que é uma terapeuta xamânica, o que faz, quais são os tratamentos. Conta pra eles. Gratidão, Deia. Então, a terapia xamânica, ela atua harmonizando o ser com a natureza, com a sua natureza. Então, a gente trabalha, né, através dos elementos naturais, para que a pessoa volte ao seu estado natural, à sua natureza, que é a saúde, que é a abundância, que é a felicidade, que é a natureza de todos nós. Ai, que ótimo. E quem que procura as terapias, né? Quais são as terapias? Então, aí depende muito de cada terapeuta, né? Mas no meu caso específico, né, eu trabalho com a magia natural, que é através dos 4 elementos. Então eu ensino magia natural, eu pratico a magia natural, a mistura de elementos, terra, fogo, água e ar, as medicinas das plantas, das flores, dos cristais. Eu também atuo através de uma técnica chamada radiestesia radiônica, né, que é uma mesa e um pêndulo, onde a gente vai fazendo um diagnóstico, né, do processo da pessoa. E nesse diagnóstico, a gente vai trabalhando a harmonização do campo magnético com o campo elétrico. Então, o campo da Terra com o campo sutil. Então, a gente vai trabalhando processos que já estão no físico, né? Então, adoecimentos, desajustes financeiros, até harmonização de casa, terrenos, tudo isso é possível fazer. Animais, plantas. A radiestesia, ela é possível de aplicar em tudo que existe mesmo na natureza, porque ela traz essa harmonização, né? Então, nesse contexto, a mesa, ela vai direcionar para aquilo que precisa trabalhar na pessoa. Se é o campo emocional dela, né? Se é o campo mental, se é o campo espiritual, se está no campo físico, porém a origem, a causa é no campo sutil. Porque a gente acredita, né, todo mundo que trabalha com energia, que tudo é energia. Então, sim, o nosso corpo físico, ele é o resultado da massificação, da densificação de outros corpos energéticos, né? Então, nós temos os nossos 7 chakras principais e temos 7 corpos principais, apesar de termos outros, mas nós trabalhamos aqui na matéria com esses 7. Até em níveis energéticos e terapêuticos é assim, né? Então, nesse contexto, conforme a gente vai passando a mesa, eu vou conseguindo visualizar, porque também tenho essa sensibilidade mediúnica, tenho todo esse processo energético também que me facilita, né, esse olhar mais profundo para aquele meu paciente e identificando onde está a causa. Então, por exemplo, se a pessoa apresentou um adoecimento no físico, né, nós podemos tratar no físico e também tratar nos outros corpos, caso os outros corpos estejam ainda com aquele desalinhamento, porque todo adoecimento, ele é um desalinhamento energético. Nossa, né? Bem interessante. Então, vamos supor, eu te procuro com problemas financeiros, por exemplo, e tu vai, né, fazer essa mesa e tu pode identificar outros problemas ocultos que eu não... Porque às vezes Sim. O financeiro pode vir de outras coisas, né? Sim. Então, o que é interessante das medicinas, das práticas xamânicas, das medicinas naturais, é justamente isso, né? Porque muitas vezes o teu problema se manifesta de uma maneira, mas a origem, a raiz daquele problema é outro, completamente diferente daquilo que você imagina. Então a tua vibração de escassez, porque quando você tem algum processo financeiro, você está emitindo uma vibração de escassez para o universo, né?
Então essa vibração de escassez que você está emitindo, ela pode estar vindo, por exemplo, do teu campo emocional, que é de uma falta de amor que você sente, né? De uma energia de rejeição com a mãe, de uma dificuldade com a mãe, né? Então a gente tem aí um universo de possibilidades, né? E cada ser é um ser único, né? Um indivíduo. Então ele tem as suas individualidades, as suas particularidades, embora no todo sejamos um, mas nós estamos aqui vivendo uma experiência individual. E nessa experiência individual é que a gente consegue identificar e trabalhar caso por caso, porque cada um é único, né? E quanto tempo, ela não tem assim uma sessão, 10 sessões, depende de cada pessoa? Depende do processo, porque assim, o que acontece comigo normalmente dentro da minha prática, da minha experiência, e dentro dessa mesa que eu trabalho, que eu desenvolvi, que se chama eu e mais uma terapeuta que é colega, que se chama Mesa Alquímica, né? A gente desenvolveu essa mesa. Nessa mesa a gente tem observado 4 sessões por cada situação. Então, por exemplo, você veio aqui com um processo financeiro que você gostaria que eu abrisse para você para ver o que está acontecendo ali. Então, num primeiro momento, nós iremos ver se tem, na primeira sessão, nós iremos abrir e vamos ver em qual nível isso está, né? Então, assim, se na tua caminhada você já resolveu parte desse teu processo e está ali quase chegando ali na resolução, então vai ser 2 sessões, 3 sessões da mesa. Mas se você ainda não caminhou quase nada nesse processo de dissolver os processos que te impedem a prosperidade, então vai se alongar o processo da mesa. Nossa, que maravilha! E o que mais? Eu sei que você faz massagens, tudo. As massagens, eu fiz alguns cursos de massagem já na minha vida, mas eu gosto de dizer que eu desenvolvi uma massagem que se chama massagem intuitiva. Porque justamente por essa minha sensibilidade, né, que eu tenho nas mãos, e para quem conhece o Kim, eu sou mão planetária azul. Então, quem é de mão planetária azul tem mão de cura, e a sensibilidade nas mãos é muito forte. Então, quando eu vou tocar no seu campo físico, eu estou tocando muito profundamente em você. Então, a massagem para mim é algo muito sagrado. Nossa, e muito especial. Porque quando você se permite receber uma massagem, você está se abrindo para receber. Você está se abrindo para receber as coisas boas da vida. E as pessoas, elas têm assim, uma visão da massagem muito diferente, porque a massagem, na verdade, ela é muito curativa. Ela é muito desbloqueadora. Ela leva fluidez para a vida, ela leva movimento, ela leva cura, harmonia, né? Então, claro, depende de cada técnica, de cada terapeuta, daquilo que a pessoa está precisando e buscando. Mas a massagem, para mim, quando eu toco numa pessoa, eu entendo que eu estou tocando num templo sagrado. E ali eu deixo que o meu campo entre em contato com o campo daquela pessoa, para que eu possa ir vendo o que está acontecendo ali, para ir dissolvendo, porque aquelas energias que estão ali como nódulos de tensão muscular, elas estão como nódulos de tensão muscular, mas elas não são nódulos de tensão muscular. Elas vêm dos campos energéticos, né? Sempre, tudo vem dos nossos corpos sutis para o físico. Então, tudo depende de como está a vida da pessoa naquele momento. E aí, o que eu utilizo? Eu utilizo dos cristais, daí eu entro, né, com os conhecimentos do xamanismo, da bruxaria natural, que é algo que também me identifico muito. Entro com os cristais, entro com as ervas, com as flores, com os próprios óleos essenciais, que são maravilhosos, né, nesse desbloqueio. E aí eu vou sentindo qual óleo eu tenho que usar ali, qual é a pedra, qual é a folha, né? Então eu vou fazendo ali a minha alquimia e vou dissolvendo aqueles blocos que eu vou identificando ali, né? Seres agregados também, né? Para quem aí acredita na espiritualidade e vida após a morte, sabe que nós temos aí um mundo multidimensional. Sim, muito grande, né? Então, também esses encaminhamentos, né? Retirar do campo da pessoa esses seres que
que podem estar ali através de uma defumação, de um cachimbo sagrado, do tabaco, né? Então tem tudo isso. É um processo que é um processo de cura. Como eu falo, não é uma massagem, é uma massagem com uma harmonização energética, um processo de cura. Então normalmente os meus clientes, eles não são clientes da massagem, eles são pessoas que estão buscando autoconhecimento. E a massagem é uma das partes desse processo do autoconhecimento. Nossa, meu Deus do céu, ai, eu quero conhecer essa massagem. Já está convidada, sabe? Obrigada, porque, nossa, é bem como tu falou, uma pessoa tá tocando no teu corpo, né? Sim. Então tá depositando a energia dela Sim. com a tua, então, e com todo esse trabalho, com toda essa propriedade que tu tem, só pode ser maravilhosa. Você vai gostar. E me fala, eu fiquei curiosa com a bruxaria natural, porque tem pessoas que vão lembrar de bruxas, né? Sim. Eu sei que é uma coisa diferente. Fala Uhum. só um pouquinho disso. Então, bruxa, na verdade, significa aquela que sabe, né? E nós estamos na Ilha da Magia, que é um mundo, né, que é permeado por esse arquétipo, né? Porque é um arquétipo. Sim. Aquilo que trazem, né, das coisas distorcidas da bruxaria, eu acabo nem me envolvendo muito, porque eu já tive uma barreira muito forte para mim assumir para mim mesma esse meu potencial, né? Justamente por conta do preconceito. Sim. E do peso que existe dentro de tudo isso, né? Porém, eu sinto que o resgate do nosso poder pessoal, ele está muito vinculado a justamente a nossa reconexão com a grande mãe, que é a Mãe Terra, né? Então, quando a gente se reconecta com a grande mãe, quando a gente se reconecta com a Mãe Terra, quando a gente entende as bênçãos e a abundância divina que é, né? Porque se a gente parar para olhar, a gente vê o quanta abundância existe. Mas tudo depende do lado que nós escolhemos vibrar, né? Que nós escolhemos olhar. Então, muitas vezes a gente escolhe olhar para os lados feios, né? Mas a gente não precisa ficar olhando para o lado feio só. A gente pode virar o nosso olhar como o girassol que vira para a luz. Nós podemos, né, virar o nosso olhar para esse outro lado. E desenvolver um curso que está sendo gravado, inclusive. Ai, que ótimo! Esse curso aconteceu em 2019 presencial aqui em Florianópolis. Depois eu passei para o Telegram, que foi através dos grupos, né, por causa da pandemia. Sim. E agora eu estou desenvolvendo e gravando esse curso para que ele vá para as plataformas digitais. Ai, que ótimo! Assim muitas pessoas vão ter acesso e vão poder entender. E esse trabalho se chama alquimia natural, alquimia elemental. Tá. E essa alquimia elemental, ela é a mistura dos elementos fogo, terra, água e ar. E o quinto elemento, que é éter, ou amor, ou Deus, enfim, né, em nós, é o que está fora com o que está dentro. Nossa. Então nós temos também os 4 elementos, então buscar harmonizar a cura, o autoconhecimento, a limpeza energética que acontece. Então, por exemplo, o elemento ar, ele trabalha no mundo das ideias e na nossa fé, né? Então ele rege o nosso plano mental. O elemento fogo, ele rege a nossa sexualidade, então ele trabalha no mundo da criação e também a nossa conexão espiritual, por conta da energia Kundalini, que daí é um outro processo, né? O elemento água rege o nosso mundo das emoções, que daí é o nosso corpo emocional, nossos sentimentos, e o elemento terra, o nosso corpo físico, que é tudo que se relaciona à nossa matéria e à nossa sustentação. Então é nesse contexto. Ai, que ótimo. Então eu acho que vão ter pessoas que estão interessadas. Como é que faz para te procurar? Então, pode ser através aqui do Ivimarã, né, do @Ivimarã também, mas eu tenho o meu Instagram que se chama @Movimento Ascender. Vocês podem me acompanhar por lá e aí saber mais, entrar em contato, enfim, para descobrir mais sobre todo esse movimento. Tá ótimo. Eu quero agradecer, tá, a tua participação. E pessoal, vocês estão aqui com uma terapeuta maravilhosa, não deixem de procurá-la. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e venha receber as suas massagens. Irei, eu que agradeço.